Eu sou Max, tenho 36 anos e esse aí é o meu Escort XR3. Isso é hit, mano. O segundo XR3, ele é 92, basicamente ele é assim, né, desse modelo é o ano completo. Tem direção, ar, retrovisor elétrico, tem o teto solar que é o charme dele. E na época quando assim, esse é o segundo Escort que eu tenho, tinha um 89 CHT e esse aí é 1.8 AP. Ele é 105 cavalos, ele anda um pouquinho mais antes que o gasolina, né? A gasolina é na faixa de 100, tal, 99, esse aí é 105, um pouquinho mais esperto. E esse é uma série especial, né? Que vem com banco Recaro, tem um amortecedor eletrônico também, que era um diferencial muito grande na época, né? Um espaço de uma época de um opcional. O GTS, talvez muita gente nem sabe, mas na verdade o Escort 1.8, que tem o mesmo motor, né, do GTS praticamente, mas ele anda mais, apesar que muita gente nem acredita, né? Mesmo mais pesado, mas por causa do motor, né, a posição dele ser diferente do Gol, na verdade ele no teste, no comparativo, ele anda mais. Foi considerado na época que fez o lançamento o carro mais rápido do Brasil. Ele acelerando, assim, é um carrinho gostoso, né, de andar, principalmente quando abre o segundo estágio, né, do carburador, aí dá uma sensação gostosa. Não é assim, se for comparar com os carros de hoje, né, até 1.0 já anda bem, né, ainda turbinado, tal, mas é gostoso de andar, dá para dar uma esticadinha legal aí na BR, dá para dar uma canseira de vez em quando em alguns carros. Tempo que eu tava rodando com ele assim, aí coloquei as rodas, mas para fazer um charme diferente, né? A gente vai acostumando com o modelo, assim, dar uma mudada um pouco e chama atenção também, né? Eu sempre gostei de Escort, na verdade já começou na época do meu irmão mais velho que eu, faz uns 10 anos, e assim que ele tirou a carteira ele comprou um. Na época também tinha um CHT, depois pegou 1.8 também, aí foi subindo, depois pegou o europeu conversível. E aí assim, eu fui gostando de Escort, andando com ele, acabou que virou uma paixão. A minha intenção era o vermelho, mas aí o vermelho que na verdade eu queria, depois eu descobri que ele só foi feito até 90. Dos 92 para lá, já não é um vermelho, mas um vermelho mais escuro. Eu queria na verdade o vermelho tipo aquele Ferrari, né? Na verdade o meu sonho era aquele. Mas aí, assim, aí apareceu, ou então aquele azul, né, também. Mas o azul também que tem, acho que é azul Caribe, é só até 90 também. E depois disso, aí esse aqui, né, com uma cor um pouco mais rara, né? É mais difícil de encontrar nos Escorts, né? Principalmente 92, né? Quando eu fui olhar ele, era em outra cidade, era de um senhor. Ele estava com ele parado há muito tempo. Era do sogro dele, o sogro dele tinha morrido, passou para a esposa dele. A esposa dele não rodava no carro porque achava o banco Recaro muito baixo. E ele nem sabia que tinha regulagem de altura. Quando eu fui lá, vou mostrar para ele que ele falou, né, um dos motivos que a minha esposa não anda nele e tal, eu vou acabar vendendo, porque senão ele vai acabar estragando. Tava bem derrubado, sabe? Tava precisando de dono. Na época, pra você ter ideia, quando eu levei, né, eu fui com o meu. Na hora que o cara viu o meu carro, ele não acreditou, falou, sério, você vai trocar esse por esse aqui? O próprio dono falou, você não acreditou que ia trocar, não. Aí acabou que eu vendi o meu, peguei esse, mas esse aqui, na verdade, a intenção, né? Quando eu tinha o CHT, eu falei, só vendo, porque eu gostava muito dele também, né? Falei, só vendo se eu achar o AP 1.8 com direção e os Recaro. Porque, na verdade, com direção é só esse 92, né? E o Recaro tem até o 91, que é fórmula, mas aí é uma série especial, né? Só tem 750 e poucos unidades. Já o que a maioria já foi batido e que não presta mais, deve estar aí no ferro velho. Aí quando eu achei esse no anúncio, aí eu falei assim, agora eu vou dar uma olhada nele. Gostei, tinha o potencial, principalmente dos bancos, né? Que o banco estava novinho na época, estava precisando de dono, mas consegui dar uma recuperada nele, mas legal, porque uma coisa que não daria para recuperar muito era o banco, né? Que reformar não fica legal, né? E os bancos deles são originais. Olha, tem umas coisas assim legais que aconteceu com ele. Eu participava do Escort Clube e acaba que tinha um rapaz lá que fazia locação, né, de carro para evento. E uma noiva, a mãe dela casou e que foi levada por um Escort.
e ela queria casar e queria ser levada para um escorte também. Aí esse rapaz me conhecia, perguntou se eu estava ainda com o carro ainda, e falou assim, ó, você aceita, topa levar ela, alugar o carro? Aí foi assim, foi bem legal, sabe, porque é interessante, né? Além da família toda, né, que estava em volta, na hora que a gente chegou, né, lá, para levar ela e tudo, aí a mãe dela estava lá, não, tipo, buscar ela no espaço, né, de noiva, e na hora que viu o escorte assim, aí já começou a conversar e falou que também que quando casou era o sonho dela, que na verdade que era um tio dela que tinha uma condição financeira, que na época, né, era um carro assim bem caro. E aí ela falou assim que o sonho daí, a filha dela queria fazer uma surpresa para ela e pro pai, né? Para a mãe e pro pai. E quando viu o carro, aí ela começou até a chorar. Foi bem legal, sabe? E levar até lá, né? Também. Aí os outros familiares que já conheciam da história, aí na hora que viu também, né? Gostou, achou interessante. E foi uma experiência legal, né? Que assim, a gente, pelo menos eu não esperava assim, né? Participar de algo assim, achar interessante, né? Que no geral mais os carros mais de luxo, né? Ou mais antigo, né? Na época dos 90, acho que não tem muito assim, né? Tava no seu conversível, né? Mas aí nesse caso, esse aqui já fez um pouco de história aí de mais alguém, né? Era o meu sonho de colocar a placa preta. Assim, é um charme a mais, né? Que dá no carro, né? Quando você vê assim, o carro de longe, você vê a placa preta, já chama a atenção. Pelo menos você quer saber mais do carro. Andar com os outros carros, aí vira como se fosse assim, é só um meio de transporte. Quando entra no escorte, o banquinho recaro, você abraça, ele te abraça, aí é outra história. Principalmente quando você está rodando, né? Você vai andando nas ruas, né? Você para no sinal, aí sempre tem um cara, sempre tem alguém que fala que era o sonho de consumo quando era jovem, né? Na verdade, para mim, carro, apesar que eu não ando tanto assim, né? Mas é mais por paixão, né? Por gostar mesmo. Então não é nem tanto por... Só além de... Claro, tem um conforto dele, pela época, né? E tudo, é um carro gostosinho de andar, mas não... Aonde que o novo vai levar, esse aqui também leva. Então não tem problema não.